Olá, eu sou a Aloá, eu sou jornalista e ilustradora, sou brasileira e atualmente moro em Hamburgo, na Alemanha. Olá, eu sou o Filipe e sejam bem-vindos ao Português Acústico. Nós temos o prazer de estar aqui com a Aloá Benvenuti Fischer. A Aloá nasceu em São Paulo, mas passou grande parte da sua vida no Nordeste brasileiro. É jornalista e vive em Hamburgo, na Alemanha, onde trabalhou com órgãos públicos em projetos sociais que apoiam brasileiros que vivem no estrangeiro. Tem um filho e desde a sua própria infância tem uma grande paixão: pintar. Dá workshops de pintura e tem-se dedicado a vários projetos de ilustração e criativos, como a Antologia Nordeste Aqui Dentro. Obrigado por nos receber em sua casa, Aloá. Sejam bem-vindos. Então, a primeira pergunta é sobre o seu nome, que é Aloá Benvenuti Fischer. A mim é um nome que me invoca uma mistura colorida, por exemplo, o azul e verde da bandeira brasileira, o vermelho da italiana e o amarelo da alemã. Como teve origem o seu nome? Certo. O Fischer é do meu marido, né, que é alemão. Antes o meu nome tinha uma mistura mais com o português, porque meu nome de nascimento é Aloá Meirelles Benvenuti. Meirelles vem da descendência portuguesa. Então, aí agora saiu o português e entrou a alemã. É engraçado porque a gente nunca para pensar no que significa um nome, né, quando você já está acostumado, né, a repetir desde sempre. Mas é engraçado o significado, né, que Benvenuti é bem-vindo, né, em italiano, e Fischer é pescador em português. E eu digo pro meu filho, né, que a gente se chama, que o meu filho tem o mesmo sobrenome, né, e eu digo que o nosso sobrenome é Bem-vindo Pescador. E ele não entende, ele fica assim, como assim bem-vindo pescador? Não entendo isso. Aí eu disse, não, um dia você vai entender, quando você souber que é uma salada cultural, né, e de idiomas. Bom, daí ficou assim, na verdade agora ficou indígena, italiano e alemão, né, porque a Loa é indígena. Não sei se eu explico já agora o meu nome ou ainda a gente deixa para depois. Aloá? Força, claro. O meu nome, ele é de origem indígena. A minha avó paterna, ela tem ela nasceu no Pará, mas ela se mudou para São Paulo, então assim, ela só teve a infância lá, e ela dizia que Aloá era um apelido indígena dela, quando ela era criança. E aí, quando a minha mãe estava grávida, ela contou isso para minha mãe, e minha mãe achou lindo e resolveu colocar esse nome. E eu pesquisei até e eu não consegui achar assim, a origem do nome, eu só sei que é indígena. No Brasil, não sei se em Portugal, mas no Brasil tem um nome muito comum que é Eloá, com E no início. E o meu é com A, é diferente, mas eu tenho muito orgulho da origem indígena, que no final é o que tem de mais brasileiro, eu acho, nos brasileiros é a nossa origem indígena. E é isso. Uma mistura muito orgânica, que bonito, que bonito. Além de São Paulo, em que outras regiões ou cidades do Brasil é que morou? Então, eu nasci em São Paulo, mas eu morei, né, a maior parte entre Fortaleza e Salvador. No final das contas, eu morei em 3 grandes metrópoles brasileiras. Também morei um pouquinho numa cidade pequena do Ceará, que é da onde da minha família materna, da minha mãe vem. Uma cidade pequena, litorânea, que se chama Paracuru. E hoje em dia, assim, na verdade, hoje é onde está o meu coração, lá no Brasil. Mas eu morei muito em Salvador e em Fortaleza. E eu também morei algumas vezes, eu acho que eu morei
2 vezes em São Paulo quando eu era criança. Pode repetir mais uma vez o nome Cidade? da cidade que gosta tanto? Se chama Paracuru. Paracuru. Que é pertence à região do Nordeste, é isso? Fica no Ceará. Que seria a próxima pergunta, porque o livro onde a Luá participou, a Antologia Nordeste, aqui dentro, pretende representar os nordestinos, não é? E para quem não conhece o Nordeste do Brasil, o que precisa de saber sobre as pessoas, os lugares e a gastronomia? Certo, assim. Eu acho que, antes de mais nada, o Nordeste ele é bastante grande, né? São 9 estados e eles têm, assim, têm elementos em comum, principalmente culturalmente, mas eles também têm assim as suas peculiaridades, né, e coisas especiais de cada estado. Mas eu acho que no geral as pessoas são muito amáveis e receptivas e calorosas. É aquele clichê que, por ser a região mais quente, porque fica ali, né, perto do trópico, então as pessoas são mais calorosas também, né? Elas gostam de pegar, de encostar em você, de abraçar, assim, as pessoas no Nordeste abraçam estranhos e são coisas que quando você está lá você não percebe, mas quando as pessoas que vêm de fora percebem, né? E quando você volta, né? No caso eu moro na Alemanha e quando eu volto para lá agora para passar as férias, isso me pega assim sempre de jeito, porque é algo que eu me desacostumo morando aqui, né? Então as pessoas são extremamente receptivas, calorosas e alegres e simpáticas. Eu acho que são as características do Nordeste. E o paulista ou a paulista tem um jeito especial de falar e, voltando ao Nordeste, a mesma pergunta para o nordestino e a nordestina? Certo, eu também vou responder quase da mesma forma, porque o Nordeste, ele é uma região, né? E existe um preconceito no Brasil que hoje em dia se combate bastante, que é de generalizar o Nordeste e os estados, né? Assim como se você é de uma cidade, você é igual a todas as pessoas de todas as cidades e estados, né? E na verdade é muito diverso, são 9 estados, então são 9 sotaques diferentes no Nordeste. E quem é de fora do Nordeste, ali mais para o Sudeste, para o Sul, acha que todo mundo tem o mesmo sotaque, e não tem, né? Então, assim, é comum falarem do sotaque de São Paulo, né, do paulista, mas, na verdade, o São Paulo é um estado, né? E o Nordeste são 9 estados, né? Uma região. Então, assim, são sotaques muito diferentes e... Na verdade, todos os sotaques do Brasil são muito diferentes, né? O do sulista, o do norte, das pessoas mais do centro ali, né? E dos nordestinos, são todos sotaques muito diferentes. Assim, eu acredito... será que eu posso Sem botar problema. Eu acredito que eu não fale mais como paulista, que eu não sei se algum dia eu falei, mas meu pai é paulista, então tem alguma influência, né, de repente. Eu acho que eu sou uma pessoa que ficou assim no limbo, sabe quando você não tem mais nenhum sotaque, porque eu morei um pouco aqui, um pouco ali, e aí eu fui perdendo sotaque quando eu estou em São Paulo, aí eles dizem que eu tenho o sotaque nordestino, né? Quando eu estou no Nordeste, eu não tenho o sotaque tão característico, né, como o nordestino. E eu não conseguiria dizer como é o sotaque paulista, né? Eu sei das gírias, né? Porque o Brasil também tem várias gírias, né? Aquelas palavrinhas que só são usadas em alguns locais. Eu sei quais são as gírias de São Paulo e eu sei quais são as gírias do nordestino, né? No caso do nordestino, no caso
baiano e do cearense porque eu morei na Bahia e no Ceará. Então eu não posso falar por todo o Nordeste, né? O pernambucano fala muito diferente dos outros nordestinos, né? Eles falam o di, o ti, não sei se você já escutou um pernambucano, e é Nordeste também, né? Então, assim, eu não sei fazer sotaques, eu sei no máximo falar em gírias, mas eu acho que os sulistas ou os sudestinos, eles acreditam que o o nordestino é mais cantado, assim, que a gente fala mais cantado. Eu acho que a gente não soletra muito bem as palavras e eu acho que a gente meio que come um pouco assim o final das palavras. Eu acho que, né, o Sudeste e o Sul é mais claro nas palavras. Eu acho que seria essa diferença assim do sotaque. Então eu acho que até vou reformular um pouco a pergunta, adaptando a uma coisa que mencionou agora, que foi as gírias. Lembra-se, assim, às vezes é difícil espontaneamente, mas lembra-se espontaneamente de algumas dessas gírias, dessas palavras específicas, seja de São Paulo, ou da Fortaleza, de Salvador, ou do Paracuru? Os paulistas falam muito meu, né, assim. Eu acho que os paulistas falam mais palavrões. É palavrão também em português de Portugal? Também é. Palavras feias. Sim. Eu acho que os paulistas falam mais palavrões também, assim. Então, eu não vou falar aqui os palavrões. Não sei se vocês ensinam palavrões. Mas eles falam muito meu e mano. Deixa eu ver. No Ceará, eles falam muito macho e mulher, assim, para se referir às pessoas. Bastante mesmo. Tem assim, várias expressões que são muito boas. Tem algumas expressões que realmente eu acho que tem no Nordeste inteiro, que são expressões nordestinas. Eu acho que a gente fala muito... deixa eu pensar. Mais uma vez um branco, né? A gente fala assim em dar um cheiro no cangote, por exemplo. Que significa? Significa dar cheirar mesmo o pescoço. Não sei se pescoço também é cangote em português de Portugal. Não é uma palavra nova para mim. Mas a gente só fala isso no Nordeste, que é dar um cheiro no cangote. A gente fala... Nós tínhamos que ter um dicionário aqui, porque são tantas palavras. E na Bahia eles falam muito oxente ou oxe. Eu acho que tem uma coisa religiosa que tem o Brasil inteiro é muito religioso, né? Assim, hoje em dia já está bem, né, no sincretismo religioso é bastante grande, mas a religião católica é muito forte e isso ficou também no nosso vocabulário, né? Então, uma coisa que tem no nordestino, que a gente fala muito, é Ave Maria. E aí o nordestino já foi diminuindo assim, o Ave Maria, que virou ave, e hoje em dia a gente fala um af. Seria o Ave Maria e virou um af. E é engraçado que eu tenho mania de falar sempre, é uma interjeição, né? Então eu falo sempre Ave Maria, Ave Maria. E o meu marido pegou isso de mim e ele, quando ele fala em português, ou às vezes ele falando em alemão, ele fala também Ave Maria, alô? E são heranças religiosas que a gente tem, né? E que hoje, apesar das pessoas de repente nem são tão católicas, mas elas continuam, né, falando expressões religiosas. Então, assim, E essa Ave Maria, ou Ave, talvez agora mais nos nossos tempos, em que situação ou com que intenção é que se usa? Serve para tudo. Para tudo. Serve para tudo. Se você tá com raiva ou feliz, a gente fala, É para expressar emoção. Expressar emoção, para expressar emoção. Você conhece aquela música do Michel Teló, que ele fala, nossa,
É, assim você... como é que é? Assim você me Me mata, né? mata. Ai, se eu te pego, né? Sim. Na época essa música ficou muito famosa, e ficou muito famosa aqui, né? Também na Alemanha, assim, eu escutava as crianças cantando, as crianças alemãs cantando em português, Uhum. né, na rua. E aí muitos alemães, toda a minha família perguntava o que significava, qual era o significado da letra e o que significava nossa, né? E nossa também vem de Nossa Senhora, né? Era Nossa Senhora, que hoje é só nossa, e tá no meio de uma música falando de uma mulher sensual, né? Assim, é muito engraçado, assim, e isso é bastante, eu não sei se também tem em Portugal, mas isso é muito forte na cultura brasileira, né? Você colocar tá com essas palavras religiosas que até já perderam o sentido, né? Assim, o sentido religioso, né? Sim, em Portugal também. Tem algumas que se calhar já não se usa tanto, mas pelo menos que se usava muito, não é? Que é se Deus quiser, Deus queira que... meu Deus, meu Meu Deus, não Deus. é? Que também há no inglês, eu acho que é um fenómeno parecido, que é o Oh My God, que muitas vezes já só se usa, por exemplo, em chats como OMG, não é? Perdeu Aham. completamente a palavra, já Perdeu são só três completamente. letras. Verdade, ô Miguel. Mas do católico há muita referência à Nossa Senhora, né? A Mãe de Jesus. Sim. Isso é bem do catolicismo, isso é bem português, que é provavelmente a nossa maior herança de Portugal no Brasil é o catolicismo, eu acho. Então tá aí até hoje e provavelmente estará para sempre, né? Essas palavras. Eu acho interessante. Que vai se transformando, não é? Com os tempos, a língua completamente. Passando talvez agora a um trabalho que a Aloá já teve. A Aloá trabalhou em projetos sociais que visavam apoiar imigrantes brasileiros que viviam no estrangeiro. Como é que foi essa experiência? Certo, eu trabalho até hoje, ainda. Eu sempre gostei de trabalho social. No Brasil eu sempre fazia. E, e quando eu cheguei aqui, eu descobri esse novo mundo que é de imigrante, né? Porque quando você mora no exterior, você descobre que você não é mais... Você deixa de ser ali um pouco brasileiro, você tem que aprender a cultura local. Assim, eu sou muito a favor de uma integração. E só que você se vê nesse meio termo, né? Você nunca será um local, né? Você não nasceu aqui, não cresceu, então jamais serei uma alemã, mas também não sou mais parte ali de como o brasileiro é, né? Assim, eu já sou uma mistura, né? Tudo que eu aprendi. Então, eu sou uma imigrante e aí todo mundo que chega aqui é um imigrante, né? E a gente vai formando essa comunidade do nosso país. Então, assim, eu vi essa necessidade que a gente tem de se ajudar, né? De se apoiar e principalmente, de acolher, de acolhimento, né? Porque a gente chega aqui numa terra diferente, muito diferente culturalmente, a língua, e daí a gente precisa de acolhimento para aprender, né, para conseguir se reerguer aqui e fazer daqui um lar. E aí eu comecei a fazer parte de projetos. Eu já fiz parte do Conselho de Brasileiros, que era ligado à embaixada. Eu já fiz parte de algumas associações. E aí a gente já fez todos os tipos de projetos, desde de palestras, de encontros literários, encontros de festas típicas brasileiras, encontros de comida, é muito importante. E encontros, agora uma associação infantil, para a gente manter, né, o português e trazer de uma forma lúdica para que as crianças gostem, queiram aprender o português. E também eu comecei a focar também em projetos para mulheres, né, porque é um grupo mais fragilizado, assim, são muitas mulheres, assim,
tem muitas mulheres que vêm acompanhando os maridos ou que casam e, né, com alemães, e é sempre o maior grupo, né? Assim, não que não existam também os homens, mas o maior grupo, o mais frágil é das mulheres. Então eu comecei a focar em projetos para mulheres imigrantes, e é o que eu estou fazendo agora, o projeto que eu faço parte, ele foca a mulher imigrante. Pode, talvez, especialmente se houver ouvintes que tenham interesse nesses dois projetos, que há muitos, não é? Há muitos ouvintes, pessoas que estão a aprender português, talvez sejam casados com um brasileiro ou uma brasileira. Pode-nos dizer quais são esses dois projetos, portanto, o que apoia as mulheres e o que apoia as crianças? Certo, os dois projetos estão dentro da mesma associação, essa associação se chama El Bilingua, aqui de Hamburgo, né? Ela foi uma associação fundada por mulheres para que se mantenha vivo o idioma, o português, como, né, a gente chama de português como herança, né? E daí a gente começou a fazer projetos diferentes, e lá tem projeto de alfabetização para crianças, ou projetos de musicalização em português, projetos, esse do livro, é um projeto que as crianças escreveram um livro bilíngue, e agora esse projeto para mulheres, que são as mulheres contarem histórias, e elas vão contar histórias em alemão, que a ideia é justamente para que a comunidade local, que é alemã, né, assim, é um projeto que pode ser replicado em qualquer lugar, mas no caso, como a gente está na Alemanha, a ideia é que elas escrevam em alemão as histórias para que elas tenham visibilidade, né, para que os alemães vejam essas mulheres imigrantes escrevendo, né, histórias. Em alemão? Em alemão. Em alemão. Se calhar era uma boa altura para mostrar o livro, não? Sim. Se quiser talvez mostrar e contar-nos só brevemente então sobre o que é ou como surgiu. Certo. Esse é um projeto muito querido, que das crianças, são crianças bilíngues, né, que são filhas, descendentes, né, de brasileiros e que moram aqui na Alemanha. Elas escreveram um livro, elas tiveram um workshop, né, uma oficina, a gente fala em português, uma oficina literária, onde elas aprenderam a escrever um livro, a criar personagem, a criar história, e também ilustraram, e elas ilustraram não assim elas ilustraram de uma forma criativa, que foi como a gente queria. O projeto é sobre ecologia, e a gente também fez passeios, e a gente também estudou sobre a Amazônia, que era a Amazônia era o tema, assim, a Amazônia era o tema desse livro, então nós utilizamos materiais recicláveis para fazer as ilustrações, e os personagens são bichos da Amazônia. A história se passa na Amazônia. Era uma forma de conectar as crianças brasileiras ao país, né, o país da onde os pais delas vieram, né? Então esse projeto, ele é muito especial para os pais, muito especial para as crianças e muito especial para a associação que está aqui tentando manter a cultura, né? Tentando manter a língua portuguesa viva nas crianças, né? É um livro que se possa adquirir, por exemplo, pela internet? Não, ele é gratuito, na verdade. O livro físico, ele só existe algumas cópias, ele não é vendido, mas o livro tem um arquivo que está na página da associação, e ele é gratuito. Assim, a ideia é que ele seja gratuito para que todo mundo tenha acesso no mundo inteiro. Então nós vamos pôr o link na descrição do vídeo, se quiserem. Daí o link, pode ser o link do livro, e você pode colocar o livro da associação, que aí tem todos os projetos da associação.
Então agora eu acho que é uma ótima altura para falarmos sobre a sua arte. Já começámos e, como disse no início, a sua grande paixão é pintar. E talvez eu comece então por perguntar se tem temas ou motivos preferidos que gosta de pintar, de ilustrar. Eu gosto de ilustrar tudo, mas eu acho que eu tenho uma tendência a ilustrar mais florais e natureza, mas eu gosto de ilustrar qualquer tema. Eu acho que eu tenho, gosto também de muitas ilustrações infantis. Eu, também é algo que sempre está me cativando e eu estou ilustrando. E com que técnicas ou com materiais é que gosta de Certo. trabalhar? Eu gosto de... O que eu mais gosto de usar é aquarela, mas eu uso muito lápis de cor também, lápis de cor aquarelável. Eu gosto de desenhar com caneta também, mas aí eu acho que é mais aquarela. Sim, senhora. Das obras que já criou, tem uma preferida? Essa é fácil de responder. É sempre a última. A minha obra preferida é sempre a última. Talvez porque a gente está sempre se Reinventando? exatamente. Então Sobressaindo. a preferida é a última até começar uma nova, é Sim, isso? sim. E será que podíamos ver algumas dessas obras? Certo, então eu trouxe aqui algumas, talvez eu tenha trazido demais. Fui puxando. Deixa eu ver. Eu gosto muito de ilustrar e escrever. Para mim, toda ilustração conta alguma coisa, né? Conta uma história ou passa uma mensagem. E aí, às vezes, eu literalmente gosto de colocar essa mensagem já, né? Essa tá até em inglês, né? Vamos procurar uma coisa em português. Eu tenho... então aqui tem uma em português. Na verdade, a mensagem, a ilustração, né? Deixa eu ver, olha. De caneta, que eu gosto muito de fazer também. São os meus passarinhos. Deixa eu ver se tem mais alguma especial. Olha, essa é de um autor brasileiro, provavelmente um dos nossos maiores autores brasileiros, que nós gostamos de tirar frases dos livros dele. Essa aqui tem um erro. Aí eu ilustrei algo que eu aprendi a comer aqui na Alemanha, que são aspargos, e aí eu escrevi em alemão. E eu amo aspargos. A gente comia muito pouco, eu acho que não tem na região Nordeste aspargos. Eu acho que tem mais na região Sudeste. Gosta mais então dos espargos verdes, é isso? Dos verdes, com certeza. Os alemães gostam mais dos brancos, eu acho, né? Essa eu gosto muito também. Tirando do plástico para ficar melhor. Aqui os florais, né? Que eu disse, eu gosto muito de pintar florais. Essa também é uma queridinha. Tá bom? Que eu pinto, eu mostro mais? Mais algumas, se quiser mostrar. Eu tenho aqui uma tentativa minha de... Essa aqui. Essa eu pintei, eu ilustrei uma amiga minha. E fazendo uma cara engraçada. Essa aqui é uma tentativa minha de fazer um pouco uma estilogravura. A estilogravura é aquela técnica, né, de escavar na madeira e fazer um carimbo e colocar no papel. E a estilogravura é usada no Nordeste para fazer cordel, que eu acho que é uma herança portuguesa que nós temos. O cordel, não sei se você sabe o que é um cordel, que são essas histórias contadas que são feitas carimbos, e aí eles criavam histórias
curtas, mas com uma mensagem, e geralmente para dar mais força e ânimo para o povo. E aí eles replicavam, como era um carimbo, eles Sim. replicavam em papéis, em papéis assim baratos, e aí eles faziam uns livretos bem simples e vendiam muito barato, assim, no Nordeste. É uma tradição nordestina que tem, eu acho que em todo o Nordeste, e que já é feito assim há centenas de anos, e é algo muito forte da cultura nordestina. E chama-se cordel, é Chama-se isso? cordel. Literatura de cordel. É uma coisa bem fantástica. E eu acho que é uma herança portuguesa. Não tenho certeza. Interessante. Ou não, o descobrimento de Portugal começou pelo Nordeste, né? Talvez o Nordeste tenha as maiores heranças portuguesas. É possível, então, que tenha recebido assim mais, né? Mais influência. Uhum. Então, obrigado por partilhar connosco a sua arte. Tem algum projeto atualmente de que nos queira falar? Ou está à espera da próxima inspiração? Então, eu estou participando de um projeto, de um livro, esse livro escrito por brasileiras, em alemão, e aí eu estou ilustrando o livro, e daí daqui a pouco ele está aí saindo do forno. A gente fala saindo do forno. Estará pronto, não é? Quentinho ainda. Quentinho. Uhum. E esse é o projeto atual. Então, assim, por enquanto eu estou morando nesse projeto. Ah, que bonito. Uma formulação bonita. E quando ele estiver pronto, vai ser um projeto que se pode adquirir, por exemplo, pela internet? Pode-se comprar o livro? Ou como será? Da mesma forma, assim, a princípio é para ser gratuito a distribuição. E daí eu não sei se a princípio vai ser gratuita a distribuição como um livro online, né? Um e-book. Uhum. E aí depois talvez ele seja impresso. E para quem queira seguir a sua arte, agora que já recebeu uma primeira impressão e já viu todas as cores e toda a beleza, onde é que a pode seguir? Então, eu tenho um site que tá em construção, mas assim, eu tenho todos os trabalhos no meu Instagram, que é @lagoa_de_aloha. E lá tem todas as informações, tem o site, tem tudo. Por enquanto, no Instagram é o mais fácil. E nós vamos pôr também esse link na descrição, se quiserem simplesmente clicar para seguir então as ilustrações Posso da contar Aloha. uma história? Força! O meu Instagram se chama Lagoa de Aloha porque eu fiz um trocadilho com o nome de uma música que é nordestina, que é cearense, é de um cearense, um cantor cearense bastante conhecido. E a música se chama Lagoa de Aluá, com U. Meu nome é com O, né? E Aluá é com U, que é o nome de uma bebida nordestina. Talvez o meu nome também tenha alguma coisa a ver com isso, porque é uma bebida também de origem indígena. Ela é feita de formas diferentes no Nordeste. Lá no Ceará, ela é feita com abacaxi. É um abacaxi fermentado, que aí se torna uma bebida alcoólica. E ela é sempre consumida durante as festas juninas, né? Que são as comemorações de São João dos Santos, mais uma vez, influência aí católica, que a gente comemora com grandes festas, né? E aí ela é servida sempre essa bebida, e ela se chama aluá. E aí tem uma música dedicada à bebida, e então que eu adoro, a música, não a bebida. E daí eu fiz o trocadilho com o meu nome. Por isso se chama Lagoa de Aluá. Então, mais uma vez, temos aí uma mistura da arte, das cores, com uma história, não é? Contexto. E com o Nordeste, E com o Nordeste. Que bonito. Aloha, muito, muito obrigado por esta entrevista e muito sucesso com todos os projetos atuais e futuros. Obrigada a vocês.